Oi, pessoal. Estamos aqui em mais um bate-papo com colaboradores do escritório. Dessa vez, o papo aqui vai ser com o Marcelo Soares e com o Eduardo Toledo, o nosso ET. Eu gostaria de dar boas-vindas aos dois e agradecê-los aí por compartilharem um pouquinho do tempo de vocês e das experiências de vocês, especialmente nesses tempos malucos de pandemia com a gente. É muito bom revê-los, pessoas que eu não vejo há bastante tempo, dá uma baita saudade, mas eu acredito que com esse papo aqui a gente pode compartilhar um pouquinho com todos do escritório, com o que vocês andam fazendo, o que vocês andam aprontando dentro e fora do horário comercial aí durante esses tempos de pandemia. Então, sem maiores delongas, eu já queria começar aqui pelo Edu. Edu, bem-vindo. Mais uma vez, obrigado aí pelo seu tempo. Conta pra gente um pouco como é que estão as coisas, compartilha aí com os nossos colegas como é que tá vivendo esses tempos malucos de pandemia, tá se virando bem, se adaptou bem ao regime urgente de home office. Conta um pouquinho pra gente. Fala, Zé. Obrigado aí pelo convite. É um prazer falar com você. Você sabe que eu tenho um carinho grande por você. A gente no escritório sempre está brincando, está se cruzando, falando, enfim. E esse momento assim distante é difícil, né? A gente não ter contato com as pessoas, a gente se acostuma a estar no escritório mais tempo do que a gente está efetivamente em casa, né? E esse período está sendo um período difícil, um período em que a gente não vê os amigos, não vê as pessoas com quem a gente trabalha e que a gente gosta. Mas, assim, cara, eu vou te falar que, para mim, eu me adaptei super bem a este modelo de home office obrigatório, né, que a gente se viu obrigado a fazer. É claro que tem alguns momentos aqui do dia que o bicho pega, que os moleques começam a se esmurrar e um taca uma coisa no outro, o outro quer bater no enfim. Aí você tem que parar tudo e tentar resolver. Já tive casos aqui, para você ter ideia, de estar no meio de uma sustentação oral nesse formato aqui, por uma outra plataforma, mas no formato aqui virtual, e os meus filhos começarem a gritar, parecia que tinha alguém morrendo aqui dentro, a ponto do desembargador falar: doutor, pode ir lá ver o que está acontecendo. Enfim, faz parte, né? É uma coisa absolutamente nova, mas a gente tem que se adaptar. Mas, de uma certa forma, assim, o que eu vejo é que uma coisa boa disso é que a gente conseguiu observar que a gente consegue trabalhar nesse formato, por mais que seja difícil a gente não ver as pessoas e por mais que seja legal a gente ir para o escritório, trabalhar, também tem o seu lado bom de você estar mais perto dos seus filhos, de você estar mais perto da sua família, de você poder parar para almoçar todo dia com seus filhos. Eu todo dia tenho almoçado com os meus filhos, o que é uma coisa que eu nunca tinha feito na minha vida, né? Então isso para mim é uma coisa muito boa, né? Os meus filhos vêm e me perguntam sobre lições de casa, por mais que eu esteja trabalhando, às vezes eu paro e dou uma atenção para eles nessas questões. Então, de certa forma, você tem esse contato que você não tinha normalmente, né? E isso é algo que a gente também tem que entender que é uma coisa positiva, né? E só o fato de estarmos aqui, estarmos bem, estarmos trabalhando, e trabalhando bastante, por incrível que pareça, nossa área, o trabalho ele está bem pesado, tá bem puxado, mas graças a Deus estamos trabalhando e a gente só tem que agradecer, né? Porque tem muita gente aí que, infelizmente, não está conseguindo trabalhar, tem outros setores aí que estão passando por dificuldades. Eu estava até falando isso com o Marcelo antes de começar esse nosso bate-papo, e a gente tem que agradecer porque, pelo menos, a gente está conseguindo trabalhar, conseguindo se desenvolver e conseguindo fazer com que o escritório evolua de alguma forma, né? Sem dúvida, Edu, e um ano que está sendo positivo para o escritório, nós conquistamos contas importantes, implementamos projetos que vínhamos aí num compasso de desenvolvimento, não deixamos de seguir adiante, apesar aí das agruras que a gente viveu com a pandemia. Talvez a gente tenha, num primeiro momento, reduzido um pouco o passo, mas esse passo já foi retomado. Isso tudo é muito bom. Sem dúvida, a gente tem muito mais a agradecer do que qualquer coisa, né? Ainda mais olhando a realidade ao nosso, né? Ao nosso redor. Sabemos que nem todos têm a sorte de poder trabalhar, continuar produzindo e ainda ter, como você bem colocou, e eu compartilho da mesma experiência, essa oportunidade de algumas vivências que antes não eram possíveis, né? Por conta da distância. E quiçá no novo normal a gente vai conseguir compor um pouco melhor aí
as atribuições do dia a dia, familiares e profissionais, para sair fortalecidos desse episódio. Né? O que eu acho, Zé, eu acho que sim, eu acho que a gente vai ter aí uma oportunidade muito boa de conseguir conciliar o trabalho dentro do escritório com o trabalho possivelmente fora, em ambiente de casa mesmo, principalmente para as pessoas que moram longe, por exemplo, você vai dar mais qualidade de vida para essas pessoas, que vão poder, eventualmente, não necessariamente ter que ir todo dia ao escritório, mas que vão poder ir 1, 2 vezes por semana e depois no restante trabalhar de casa e trabalhar bem, porque, cara, pelo menos no meu time, eu vou te dizer que a gente tem hoje dentro da área trabalhista o time que é o maior time de contencioso e que tem maior número de processos, e, cara, tá todo mundo trabalhando bem, todo mundo trabalhando pra caramba e trabalhando bem, entendeu? E acho que isso é bem legal, porque você consegue ver que as pessoas, mesmo estando longe, mesmo com as pessoas longe dos olhos dos sócios ou longe dos olhos dos coordenadores, as pessoas estão dando conta do recado, estão trabalhando bem e estão devolvendo para o escritório aquilo que o escritório que precisa, né? Que é entregar para o cliente uma experiência sempre cada vez melhor, né? Bacana. Marcelo, e você, meu amigo, como é que está se virando na pandemia? Considera que está tocando bem aí o desafio? Quais são os pontos fortes, os desafios a serem vencidos? Conta um pouco para a gente como é que está para você esse momento. Zé, eu vou primeiramente aqui agradecer, né, a oportunidade de estar aqui com vocês também, né? É bom a gente se rever, ainda que no momento meio que virtual, mas a gente acaba aí matando saudades do pessoal e levando essa mensagem para toda a turma do escritório, né? Eu vou confessar para vocês que no momento que o escritório tomou a decisão de nos colocar em home office, né, bate aquele medo mesmo, né? Principalmente a gente que faz gestão de pessoas, que tem essa equipe dividida dentro do escritório, a gente começou a pensar como seria isso, né? Nesse momento de pandemia, para você fazer gestão de tudo isso que foi construído, que é a história do escritório, né, e você fazer a gestão estando em casa, eu comungo com a ideia do Eduardo, é diferente de você estar presencial, as coisas parecem que se resolvem mais rápidas, né, é menos pesado, parece, e para nós, né, acredito que para todos, está vivendo esse momento de home office e tocar todas essas atividades por meio virtual, as reuniões que são feitas, né, e nesse meio tempo também a gente com um projeto de automação que se desenvolveu nesse momento de pandemia também, então eu posso confessar que realmente eu fiquei assustado pensando na segurança do escritório e nas tratativas que ia lidar com a empresa de automação e trazer essa mudança estrutural, posso dizer que é uma mudança estrutural que nós vivemos dentro do escritório, e mexer nessa estrutura para que tudo isso aconteça, né? Então, eu posso te dizer, a gente começou isso praticamente no dia 14/9, implantando a automação dos protocolos, né? Os protocolos que eram feitos manualmente por 2 funcionários nossos. Então, nós mudamos essa virada de chave dentro da controladoria. Obviamente, fizemos isso no ambiente de homologação, antes, mas precisávamos colocar isso em produção. E aí, nas reuniões que nós tivemos, decidimos fazer isso fragmentado com a equipe de advogados, como vamos começar com 5, então tira ele lá do manual, que é feito manual, ele começa a fazer por essa plataforma de automatização, de esteira, e nós começamos a fazer com 5 advogados no dia 14/9, e fomos integrando as equipes nesse período, quer dizer, do dia 14/9 a 14/10, nós estávamos com 1.000 protocolos realizados pela plataforma, né? Então, isso vai dando segurança, a gente viu que a coisa vai dando certo, você vai parametrizando a ferramenta, refinando de acordo com as necessidades do escritório, e aí você vê que isso é legal, que funciona, otimiza o tempo, você tem uma ferramenta de gerenciamento na mão, que você consegue saber, eu consigo dar informações rápidas, por exemplo, se o Edu precisa saber quantos protocolos estão pendentes, quem fez o maior número de protocolos da equipe, eu tenho essa gestão por essa ferramenta de automação muito rápida, então eu tenho as respostas muito rápidas para dar para todas as equipes do escritório, né? E aí a gente viu que a coisa funciona, que é legal, que conseguiu
a gente conseguiu êxito aí, ainda que trabalhando de casa, e conforme os dias vão passando, você vai ganhando mais segurança no escritório, vendo que a ferramenta funciona, né? Então, eu sei que em setembro nós tínhamos 1.000 protocolos, em outubro, agora, posso te dizer que daqui uns 30, 40 minutos nós estamos batendo 3.000 protocolos realizados por essa ferramenta, né? Então, a gente viu que essa introdução de automação na esteira de protocolo deu muito certo, né? São 3.000 protocolos que nós vamos concluir aí até o final desse dia de hoje. E, assim, aquele medo que nós tínhamos lá atrás, lá no mês de março, que entramos em home office, essa coisa vai passando, porque você vê que as coisas vão se assentando, e a equipe toda do escritório, todo mundo colaborativo, nos treinamentos que nós demos, todos participativos, né, com aberto as opiniões, as sugestões que foram dando, e a gente vai trabalhando no perfil do escritório para que o escritório tenha segurança e que a gente continue, né, que a gente continue nesse formato. Mas eu digo assim, aquele medo que nós tínhamos lá atrás, hoje eu já sinto segurança em continuar, porque o escritório, na sua equipe em si, em todos, né, todos muito participativos e nos trazem essa segurança para que a gente possa continuar, cara. Eu sou muito grato, assim, por conseguir introduzir esse projeto dentro do escritório e ter a colaboração de todos. Então, é um desafio e tá muito bom, cara, tá muito legal. Vocês todos estão de parabéns, é motivo de muito orgulho para a gente. Não só ver o sangue no olho como que cada um está procurando encarar os desafios na pandemia, mas sem que tenha parado de pensar fora da caixa, sem que tenha parado de buscar inovações e melhorias. Quer dizer, o trabalho ele existe não só para prover a nossa subsistência, mas para manter a nossa mente ativa, para que a gente possa crescer, né, profissionalmente e pessoalmente. E a gente vê a maneira com que a gente tem conseguido superar esses desafios, né, através do exemplo aí de vocês na Trabalhista, com esse projeto fantástico de automação, no meio do tiroteio que está essa pandemia, realmente é motivo de muito orgulho, a gente só pode parabenizar vocês. Eu acho que essa é a pergunta que eu costumo fazer para todos, né, aspectos positivos da pandemia, né, o que a gente tira de lições. O Edu deu excelentes exemplos de coisas que com certeza a gente vai levar de aprendizado quando a gente for pensar na reconfiguração do escritório, e você nessa área de automação, tudo que vocês estão desenvolvendo, o projeto de controladoria já é em si ousado e desafiador, o que dirá introduzir o elemento da automação, que é o primeiro ainda de muitos passos que a gente sabe que a gente pode dar, porque o céu é o limite para essas questões. Eu também sou um apaixonado por tecnologia e sei que disso a gente vai construir uma plataforma para chegar ainda muito mais longe. Eu só posso aí agradecer em nome do escritório a vocês, aí na pessoa do Edu e sua, Marcelo, pelo esforço e dedicação que vocês têm dado a esse projeto, mas acima de tudo, ao escritório, né? Primeiro aí com a resiliência, né, a resignação num primeiro momento de se adaptar a uma nova condição, de não deixar a peteca cair, e seguindo aí com os desafios que não pararam de acontecer e nem vão parar, né? Isso me deixa aí com a certeza de que a gente está construindo um futuro sólido e que a gente vai sair melhor do que a gente entrou desse momento, com certeza absoluta. Meus amigos, a gente está chegando ao final desse papo. Eu queria pedir ao Edu, em primeiro lugar, e depois ao Marcelo, para fazer algumas considerações finais desse papinho rápido aí que a gente pôde bater com vocês, passar alguma mensagem, algum recado para os colegas, colaboradores, aqueles que a gente não está ainda podendo ver cara a cara, na maior parte do tempo, mas que em breve, com certeza, retomaremos. Edu. Bom, vamos lá. Assim, eu só gostaria de fazer uma complementação rápida aqui com relação à questão da automação, que nós temos, acho que, 2 grandes braços aí de automação. Tem esse na área da controladoria, mas tem um bem bacana na área de contencioso que a gente está fazendo. Hoje a gente tem um robozinho que nos ajuda a fazer peças processuais, tá, Zé? Então, isso a gente está implementando aos poucos. Começamos com a defesa, e 100% das nossas defesas aqui da minha equipe são feitas pelo robô. Então, o robô faz perguntas, faz algumas perguntas, você vai colocando algumas respostas, e no final ele te dá a defesa pronta para você fazer pequenos ajustes. Então, o que nós tínhamos antes, uma defesa que você demorava 3, 4 horas para fazer, hoje você faz em 15 minutos. Esse é um projeto bem bacana do escritório, um negócio sensacional. Isso tem ajudado imensamente a equipe como um todo a melhorar e a ter mais tempo de desenvolver novas estratégias de defesa, novas linhas de defesa, porque você tem mais tempo, porque a preparação é rápida,
né? Isso é muito legal mesmo. Esse projeto começou um pouquinho antes da pandemia, mas ele efetivamente conseguiu ser implementado durante a pandemia. Ou seja, é sensacional, que prova o que eu acabei de dizer. Exatamente, a gente não parou durante a pandemia e conseguimos desenvolvê-lo e implementá-lo durante a pandemia. E hoje, então, a gente, pelo menos na minha equipe, eu sei que tem algumas outras equipes do escritório que também já estão usando a plataforma, mas na minha equipe, pelo menos 100% das nossas defesas hoje, elas saem por meio desse robozinho, que é muito bacana. E, cara, dizer, assim, com relação a essa experiência e o que a gente vai levar disso aqui é que eu sou um apaixonado pelo Peixoto e Cury, acho que todo mundo sabe da minha história. Eu entrei no Peixoto e Cury, saí, fui para um puta lugar legal de trabalhar, que é a Ford. O Antônio Carlos me chamou de volta e eu não pensei duas vezes em voltar, de tão apaixonado que eu sou pelo escritório, de tanto que eu gosto das pessoas e principalmente do ambiente, que é absolutamente diferente de qualquer outro lugar com que eu já trabalhei na minha vida, né? Essa questão de portas abertas, os sócios, qualquer um, seja da sua área, você vai lá e bate na porta e fala com eles. Isso você não tem em outro escritório do Brasil. Eu desconheço essa possibilidade de você ter esse acesso aos sócios que você tem no Peixoto e Cury. E, cara, isso é um negócio que a gente, passando essa pandemia, a gente precisa divulgar para os novos aí, para que eles saibam que essa é uma cultura do Peixoto e Cury que a gente não pode perder. Então, eu acho que esse é um ponto essencial. A gente não pode passar por essa pandemia e perder uma identidade que é muito legal do escritório, que é essa, desse contato com os sócios que só o Peixoto e Cury tem. Então, esse é o meu recado. Para quem é novo, cara, o Peixoto e Cury é assim, os sócios estão de porta aberta para vocês. E não hesitem em ir lá e bater na porta e pedir ajuda, porque tá todo mundo de braço aberto para receber vocês. E é de coração, viu, Edu? Pode saber disso. Essa troca, nós aprendemos tanto quanto vocês com isso, e certamente podemos dizer que com isso também estamos melhorando a cada dia. Então, isso para nós está no nosso DNA, na nossa cultura desde sempre, e acredito que todos que aqui estão vão lutar para perpetuar isso por muito tempo. Marcelão, e você, querido? Alguma palavra final aí para os amigos? Também, eu tenho que concordar com o Eduardo, né? Eu sou muito mais novo de escritório, né? E realmente esse espírito que ele fala de Peixoto e Cury, a gente vê que se reflete em todos, né? A gente tem um recursos humanos aberto para todos os funcionários, nós temos uma reunião de controladoria toda quarta-feira, que não é só para falar de trabalho, mas é para saber, nesse momento de pandemia, como que as pessoas estão indo, né? Então, assim, isso que o Eduardo falou, do que é o Peixoto e Cury, a gente vê que reflete em todos os funcionários, né? Então, o que eu posso dizer como ser novo no escritório, fazendo esse parâmetro entre eu e o Eduardo, eu tenho que assinar tudo que ele falou abaixo aí, porque é o que eu vivo dentro do escritório, né? São sócios de portas abertas e toda a gestão se reflete em cima do que foi construído durante esse período de escritório que tem o nome de Peixoto e Cury. Então, tem só que agradecer e agradecer também todo o meu pessoal de controladoria também, que nos ajuda aí no dia a dia, são pessoas que realmente vestem a camisa do escritório. Então, assim, esse espírito que vem lá de trás, ele permanece, e concordo com o Eduardo, isso não pode se perder, né, ainda que nós estejamos trabalhando de casa, e que isso continue, porque eu não tenho dúvida que essa gestão humana que o escritório tem é que faz o sucesso do escritório, entendeu? Bom, pessoal, vocês... E adorei a forma como a gente finalizou. Quero mais uma vez parabenizar ambos aí por serem líderes nesse nosso processo de perseguir o uso da tecnologia para aprimorar a qualidade dos nossos serviços, mas ao mesmo tempo que a gente falou de tecnologia aqui, vocês dois fizeram questão de ressaltar o lado humano do escritório. Isso é muito bacana, porque sem a pecinha atrás do computador, nada disso valeria a pena. E eu espero que cada dia mais a gente possa acreditar nisso, e que esses projetos, por mais que tragam automação e tecnologia, nunca façam com que a gente perca esse lado humano, que é um diferencial tão importante e que faz com que a gente sinta tanta falta do convívio presencial, que a gente justamente procura aplacar um pouquinho com essas nossas conversas rápidas aí, que a gente vem mantendo ao longo do tempo. Obrigado a vocês, mais uma vez, parabéns, uma saudade muito grande, espero que em breve a gente possa estar junto, e pessoal,
Conto com vocês aí para um próximo papo em breve. Por hora é isso. Muito obrigado a todos. Obrigado, até a próxima. Zé. Um abração. Obrigado, até a pessoal. próxima. Até mais, até a próxima. Tchau. Tchau, Marcelo. Um abraço. Tchau. Boa tarde para vocês. Pessoal. Tchau, tchau.